pessoal, eu sou a professora Natália e hoje nós vamos estudar o eletrólise, que é o tema do nosso último capítulo da parte de Físico-Química, da parte de Química B, da nossa última apostila. O ano está acabando, né? E nosso livro também está acabando, ok? E eu vou gravar 2 vídeos, como sempre. Esse primeiro vídeo contendo a parte teórica e o segundo vídeo resolvendo alguns exercícios da apostila. Nas próximas semanas, a gente vai ficar só resolvendo os exercícios de apostila, de Enem, da UERJ, de lista de exercícios, para preparar vocês para as provas finais, certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Então, quando a gente começou a falar de eletroquímica e de reações de oxidação, a gente começou a nossa primeira aula com essas 3 imagens aqui e eu perguntei o que tinha em comum, o que tinha de diferente, né? E falei que à medida que as aulas fossem passando, a gente ia comentar sobre essas semelhanças e diferenças. A gente viu que em todos esses casos ocorrem reações de oxirredução, que são reações que ocorrem em transferências de elétrons, certo? Essa primeira aqui é um exemplo da formação do ferrugem, que é uma reação espontânea, certo? A segunda foto, que é a pilha, também é uma reação espontânea, só que ela é feita de uma maneira que o fluxo de elétrons ele é aproveitado e a gente consegue transformar a energia química contida na matéria que forma as pilhas em energia elétrica, certo? E a partir de hoje a gente vai falar sobre eletrólise, que é o que está relacionado com a nossa última imagem. A eletrólise, como a gente vai ver mais pra frente, ela tem várias finalidades e uma delas é a técnica de galvanização, que serve para formar uma superfície metálica sobre objetos, como a gente tem aqui as peças cromadas do carro, certo? Então vamos lá. Primeiro, agora a gente vai começar a comparar pilhas com eletrólise, tá? Então, pilhas, que também são chamadas de células galvânicas, são reações espontâneas, como a gente viu, né? E que transformam a energia química contida na matéria em energia elétrica. Na eletrólise ocorre o contrário. A eletrólise também são chamadas de células eletrolíticas. As reações não são espontâneas e a gente precisa fornecer energia. E a energia que a gente vai fornecer é energia elétrica. A gente vai transformar a energia elétrica em energia química, certo? E com isso a gente vai fazer reações e formar substâncias, certo? Novas substâncias. A eletrólise ela pode ser aplicada com diferentes fins, tá? Como exemplo, a gente tem, a partir dessa técnica de eletrólise, a gente pode produzir metais, como sódio, potássio e magnésio. O sódio, por exemplo, ele pode ser produzido pela eletrólise a partir do cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, certo? Também podem ser produzidos ametais, como o gás cloro e o gás flúor, através da técnica de eletrólise. E outras substâncias importantes de uso comercial, como a gente tem o exemplo NaOH, dióxido de sódio, a soda cáustica, certo? Que é muito utilizado, também é produzido pela eletrólise. E como a gente falou na imagem anterior, né? Vou repetir aqui a imagenzinha do carro, as peças cromadas, também existem peças niqueladas, por exemplo, quando você usa níquel em vez de cromo, que consiste numa técnica chamada de galvanização, que você cobre a superfície de um material com uma camada fina do metal. Isso é a galvanização, certo? Aí ela recebe um nome especial de cromagem ou niquelagem, por exemplo, quando eu uso cromo ou níquel para fazer essa película, ok? Então, vamos continuar vendo diferenças entre a pilha e a eletrólise, mas vamos ver semelhanças também. Então, primeiro, pilhas, reações espontâneas e eletrólise, reação não espontânea, que a gente já viu. Segundo, a diferença de potencial entre os eletrodos de uma pilha é sempre um valor positivo, maior que 0, certo? A diferença de potencial entre os eletrodos de uma reação na técnica da eletrólise, ela é sempre um valor negativo, tá? E isso quer dizer que para a gente fazer essa reação ocorrer, eu tenho que fornecer uma voltagem que seja igual ou maior do que esse valor de diferença de potencial. Por exemplo, se na minha reação a diferença de potencial é menos 1 volts, eu tenho que fornecer mais 1 volts, no mínimo, para essa reação ocorrer, ok?
Na pilha, a gente tinha visto que o cátodo é o polo positivo e o anodo é o polo negativo. Porém, na eletrólise se inverte. O cátodo é o polo negativo e o anodo é o polo positivo. Essas são as diferenças. Agora vamos ver as semelhanças. A regrinha do caro, ela permanece, tanto na pilha quanto na eletrólise. Regrinha do caro para a gente lembrar, ó, consoante com consoante, vogal com vogal. O cátodo se reduz, o anodo se oxida, certo? Tanto nas pilhas quanto na eletrólise. O cátodo se reduz, o anodo se oxida, certo? E como o anodo se oxida, o que é se oxidar? Se ele se oxidar, quer dizer que o número de oxidação está aumentando. Para o número de oxidação aumentar, para ele ficar mais positivo, quer dizer que ele tem que perder carga negativa. Ou seja, ele quer perder elétrons. Então, o anodo sempre vai perder elétrons e esses elétrons vão sair em direção ao cátodo, certo? Isso tanto na pilha quanto na eletrólise, ok? Agora vamos continuar analisando. Aqui a gente tem um esquema muito parecido com o que a gente vê na pilha, né? Só que agora aqui a gente está falando de eletrólise. A gente tem aqui um gerador, que pode ser uma pilha ou uma bateria. Temos 2 eletrodos inertes, aqui nesse caso, tá? E aqui a gente tem ou uma solução de algum eletrólito ou um eletrólito fundido. A gente vai falar melhorzinho disso, tá? Então vamos começar falando desse gerador. O gerador, é importante saber que ele não cria elétrons e ele também não destrói elétrons. Ele não faz com que o número de elétrons aqui se modifique. Ao mesmo tempo que ele está injetando elétrons, aqui no cátodo, ele está absorvendo elétrons no anodo, o mesmo número de elétrons, certo? Então ele não cria nem destrói elétrons. O gerador, ele também deve oferecer, como eu tinha falado, uma voltagem suficiente para a reação acontecer. Se a reação se a diferença de potencial é de menos 1 volt, ele tem que fornecer 1 volt no mínimo, certo? E tem que fornecer também uma corrente contínua, certo? Para a eletrólise funcionar, aqui a gente tem que ter um eletrólito, íons livres, certo? Que possam circular. E esses íons, como eu falei, eles podem ser um sal fundido ou uma solução aquosa desse sal, que vai permitir a passagem dos elétrons. Para quem não lembra, a gente tem uma solução eletrolítica, lembra que a gente fala disso? Que tem eletrólitos dissolvidos, que tem íons dissolvidos e por isso permite a passagem da corrente, certo? Ok? E continuando, ó, nós temos um polo positivo e um polo negativo. A gente sabe que nesse caso o polo negativo é o anodo e o polo positivo é o cátodo. Os elétrons estão saindo do anodo, polo negativo, cátodo, polo positivo, anodo, na pilha, né? Na eletrólise, né? A pilha que é o contrário. Então, os elétrons estão saindo do polo positivo, que é o anodo, e indo em direção ao polo negativo, que é o cátodo. Isso na eletrólise, ok? E como eu falei, né? Vou só repetir aqui, esses íons aqui, eles devem estar livres para permitir a movimentação, né? E vocês vão reparar que, ó, aqui na figura, essa figura do livro de vocês, eu tenho aqui os íons negativos indo em direção ao polo positivo e os íons positivos indo em direção ao polo negativo. Sempre eles vão em direção ao polo de carga oposta e é nesses eletrodos que a reação vai ocorrer, ok? Então, nós temos 2 tipos de eletrólise. Eu falei para vocês que o eletrólito ele pode ser o sal fundido ou uma solução aquosa, certo? Quando a gente utiliza o sal fundido, a gente chama de eletrólise ígnea. Quando a gente usa o sal em uma solução, a gente chama de solução aquosa, né? Então é uma eletrólise aquosa, certo? A gente vai ver cada um desses exemplos separadamente. Então vamos começar aqui. Vamos ver, por exemplo, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, nosso sal de cozinha que a gente está acostumado, certo? O que acontece? A gente tem aqui o cátodo, que é o polo negativo, e a gente vê que o sódio está se aproximando desse polo. O sódio positivo está se aproximando do cátodo, certo? E o anodo, se aproximando aqui do polo positivo do anodo, estão os ânions negativos, que é o cloreto, certo? O que vai acontecer então? Primeiro, o sódio ele vai se aproximar do cátodo, certo? E a
pela regrinha do Caro, sempre ocorre a redução, certo? Então o sódio vai se reduzir. O que quer dizer se reduzir? Quer dizer que ele vai ganhar elétrons. Então o sódio mais vai ganhar um elétron e vai passar para sódio zero, ó, reduziu o número de oxidação, certo? Então o sódio mais está se transformando em sódio metálico. Isso é o que vai acontecer no cátodo. E no anodo, o que vai acontecer? Os íons negativos se aproximam do anodo, eu tenho aqui o cloreto, né? O cloreto, ele vai, a gente sabe que no anodo ocorre a oxidação. Oxidar quer dizer que ele está perdendo elétrons e está ficando mais positivo. Então, o cloro, ele tem que perder um elétron para passar para cloro zero, né? Só que não existe cloro zero. A gente consegue ver metal é sódio zero. Mas os ametais, isso não acontece. O que acontece com os ametais? Eles têm que se ligar a outro átomo igual a ele. Então, em vez de formar Cl, ele vai formar o Cl2, certo? E eu tenho que multiplicar aqui por meio para manter essa equação balanceada. Aí eu faço meio vezes 2 é igual a 1. Ou seja, um cloro, 1 mol de íons cloretos, está formando meio mol de Cl2, certo? Para manter essa proporção, ok? Então, lembrando, sempre no anodo, quando eu tenho um ametal, ele nunca vai passar para carga zero e ficar sem se ligar a ninguém. Tem que se ligar a outro átomo igual a ele. Então, poderia ser I2, F2, certo? A gente vai ver com o OH que ele forma o O2 e também água, ok? Mas nunca, só o metal que eu posso colocar aqui, ó, Na0. Se fosse os íons, N0, ok? Então tá, então a gente já tem aqui a reação que ocorre no cátodo e a reação que ocorre no anodo, certo? Então, seguindo a regrinha do Caro, pra gente lembrar, o cátodo se reduz e o anodo se oxida. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas duas semi-reações, a que ocorre no cátodo e a que ocorre no anodo, certo? E vamos somar essas duas reações. Se vocês olharem, ó, esse um elétron aqui que foi ganho foi daqui, desse cloro que perdeu, certo? Então eu vou cortar esses elétrons. Quando eu cortar esses elétrons, o que sobra lá do lado da seta? Na mais Cl-, que vai dar Na mais meio mol de Cl2, certo? Essa aqui é a reação que representa, a equação que representa a reação que está ocorrendo aqui nessa eletrólise do cloreto de sódio fundido, certo? Eu ainda posso, por exemplo, se eu não quiser esse número aqui em fração, se eu quiser como um número inteiro, eu posso multiplicar tudo por 2, certo? Se eu multiplicar tudo aqui em cima por 2 e tudo aqui embaixo por 2, eu estou mantendo a proporção e a reação vai ficar aqui, ó, 2NaCl, os 2 elétrons foram cortados, 2 sódios e 1 mol de Cl2. A mesma coisa, as duas estão corretas, ok? Agora, como é que a gente vai pensar na diferença de potencial aí para essa eletrólise? A gente está falando de cloro e sódio, né? Então eu vou pegar aqui, ó, o potencial de redução do cloro, o potencial do sódio, o potencial de redução do cloro. Vou pegar os dois e vou colocar aqui nesse próximo slide para a gente enxergar melhor, né? E lembrando que a gente tem essas reações aqui. Essa é a reação que ocorre no cátodo e no anodo, como a gente viu no slide anterior. Para essa reação aqui, ó, a gente vê que a diferença de potencial é menos 2,714, certo? Para essa reação aqui, a gente tem que ver que ela é o inverso dessa reação, como se eu tivesse feito isso aqui, né? Então, se Cl2 se reduzindo para cloreto é mais 1,36, então o cloreto se oxidando para cloro tem que ser menos 1,36, certo? Então tem uma reação de redução, uma reação de oxidação, somando eu tenho a reação total, né? E se eu somar esses dois valores aqui, eu tenho que a diferença de potencial para essa reação é menos 4,074. O que isso quer dizer? Que o meu gerador, ele tem que fornecer uma voltagem de mais 4,074 para que essa reação ocorra, ok? Então a voltagem tem que ser sempre igual ou superior a essa voltagem aqui que determina a diferença de potencial.
usar como exemplo novamente o cloreto de sódio, tá? Pra gente ver o que vai dar de diferente. Só que agora eu tenho cloreto de sódio e água aqui, né? E eu tenho 2 cátions, sódio mais e o hidrogênio mais, e 2 ânions, cloreto menos, OH menos, certo? O que vai acontecer? Ó? A gente sabe que os positivos, eles vão em direção ao cátodo, certo? Então, 2 reações podem ocorrer no cátodo, 2 reações de redução. O sódio pode ganhar um elétron e transformar em sódio 0, né? Ou o hidrogênio pode ganhar o elétron e se transformar em H2. Aqui é o mesmo caso do cloro. Como a gente tem aqui o hidrogênio que não é um metal, ele precisa se ligar ao outro igual a ele e vai formar H2. Então, eu estou colocando 2 aqui só para balancear essa equação, certo? Então, qualquer uma dessas reações poderiam ocorrer no cátodo. Qual vai ocorrer? A gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas antes vamos pensar no anodo. No anodo, a gente tem esses 2 ânions aqui, ok? Então, o cloreto, ele pode se oxidar, perder 2 elétrons para se formar o cloro, e o íon hidroxila ele também pode se oxidar. Prestem bem atenção nessa reação aqui, sugiro que vocês gravem essa reação, inclusive, que a hidroxila, quando ela se oxida, ela vai produzir O2 e água, que tem hidrogênio aqui também, certo? Então, essa é a reação aqui de oxidação para hidroxila. As 2 reações podem ocorrer no anodo. Qual delas vai ocorrer? Vamos ver também, certo? Vocês já podem até tentar imaginar que seria fácil utilizar a tabela de potencial. Que a gente vê, quem tem mais facilidade de se oxidar, quem tem maior facilidade de se reduzir. Porém, aquela tabela, ela só serve para a concentração de 1 mol por litro. E aqui, quando a gente tem essa reação ocorrendo, a nossa concentração vai variando. Então, aquele valor de potencial também varia, certo? Então, a gente tem uma regrinha pra gente seguir, tá? Que essa regrinha aqui vai mostrar pra gente a prioridade de descarga. Sempre a gente vai falar, a gente está falando da eletrólise aquosa, então a gente tem que, com os cátions, comparar com o hidrogênio e com os ânions comparar com a hidroxila, que aqui eu tenho a água, né? H mais o H é a água, né? Então a gente tem que ver quem está competindo com a água, certo? Então, os metais alcalinos terrosos e o alumínio, eles têm a maior dificuldade de descarregar. Então, quando o metal alcalino terroso, o metal alcalino ou o alumínio estiver competindo com o hidrogênio da água, é o hidrogênio que ganha. Então, é o hidrogênio que vai reagir, certo? Todos os outros metais vão ganhar do hidrogênio, vão reagir no lugar do hidrogênio, ok? E comparando com a hidroxila que vem da água, o íon fluoreto e os íons oxigenados, que possuem oxigênio, eles perdem para o OH. Então, o OH que vai reagir naquele eletrodo. Todos os outros íons, eles ganham do OH. Então, se eu tiver cloro, bromo, iodo ou enxofre, por exemplo, eles vão reagir no lugar do OH. Então, essa é a regrinha de prioridade que a gente tem que seguir. Então, vamos pensar lá, ó, na nossa reação. A gente fala de eletrólise aquosa da água, né? Eletrólise aquosa da água dos cloretos de sódio. Entre Na e H+, quem ganha? É o H+. Quanto mais embaixo, maior facilidade de descarga. É o H+, certo? E entre o cloreto e o OH, quem ganha? É o cloreto. Então, esses são os ânions que vão reagir. Okay? Esse é o ânion e esse é o cátion que vai reagir lá na nossa reação. Ok? Então, vamos ver lá como é que vai ficar, ó. Essa é a minha reação, são as reações que são os íons que podem ser formados, certo? A gente sabe que quem ganha entre os cátions é o hidrogênio, então essa é a reação que vai ocorrer, certo? Daquelas 2 opções que eu tenho no cátodo, essa é a que vai ocorrer. E entre o cloreto e o OH, quem ganha é o cloreto. Então essa é a reação que vai ocorrer no anodo, ok? O que eu vou fazer agora? Os meus elétrons já estão balanceados, né? Então eu vou cortar tudo que eu tenho igual, ó. 2 elétrons, os 2 H+, e os 2 Cl-. O que me sobrou? 2 NaCl mais 2 águas, dando 2 Na+, 2 OH-, H2
e Cl2. Isso aqui eu posso também representar como NaOH, o hidróxido de sódio. Então a gente vê que a partir da eletrólise aquosa do sal de cozinha, a gente obtém hidróxido de sódio, gás de hidrogênio e gás cloro. Porém, isso aqui, a maneira correta de eu representar é essa aqui, mostrando ela dissociada, já que uma base forte vai estar sendo dissociada em solução aquosa, ok? Mas aqui a gente consegue ver os produtos da eletrólise aquosa do cloreto de sódio, certo? Vamos ver mais um exemplo que está no livro de vocês. Como seria, por exemplo, a eletrólise aquosa do nitrato de prata, certo? Esses são os íons que eu tenho, ó. Nitrato de prata e os íons da água. Entre a prata e o hidrogênio, a gente viu que o hidrogênio ele só ganha dos metais alcalinos terrosos e do alumínio. Da prata ele não ganha. Então a reação que vai acontecer no cátodo é a reação de redução da prata. Prata ganhando um elétron, virando prata zero, certo? E no anodo, entre os íons OH, a gente sabe que os oxigenados perdem para ele, o OH que ganha. Então a reação que a gente tem vai ser a oxidação da hidroxila. Eu falei para vocês gravarem essa reação, certo? O que a gente vai fazer agora? Igualar os elétrons, porque eu tenho 2 elétrons aqui e 1 elétron aqui. Então eu vou multiplicar isso aqui tudo por 2, certo? Ó, marquei aqui os íons, né, que ganham. Estou multiplicando aqui tudo por 2 para igualar os elétrons, certo? Só que essa prata, ela não vem daqui? Se essa prata vem daqui, se eu tenho 2 pratas aqui eu tenho que ter 2 pratas também. Então eu também vou multiplicar aqui tudo por 2, certo? E depois que eu fizer isso, eu posso cortar tudo que tem igual. Posso cortar tudo que tem igual, os elétrons com os elétrons, prata mais com prata mais, 2OH com 2OH. E vai sobrar isso aqui, certo? Eu represento aqui o HNO3, que é um ácido forte, né? Eu tenho que representar ele também na forma ionizada, ok? Então, a eletrólise aquosa do nitrato de prata, ela produz ácido nítrico, prata metálica e gás oxigênio. É uma técnica que poderia, por exemplo, ser utilizada para fazer uma película de prata sobre um talher de prata, por exemplo. A gente pega o talher como eletrodo, faz a eletrólise utilizando o nitrato de prata, tendo o talher, ele vai ficar no lugar do polo negativo, ele vai ser o cátodo, para ser recoberto dessa prata, para a prata cobrir a superfície do talher, certo? Bom, agora que a gente já viu os 2 exemplos, a gente vai ver mais exemplos durante os exercícios, tá? Vamos falar um pouquinho de contas, né? Vamos ver como é que funcionam a estequiometria dessas reações, certo? Que reações de oxirredução são reações comuns, como as outras, certo? Então elas obedecem todo o critério de oxirredução. Obedece aquele critério que a gente tem de proporcionalidade. Só que agora, antes a gente falava somente de massa, de volume, certo? Agora a gente está falando de elétrons também, de mol de elétrons. E como que a gente pode colocar esse mol de elétrons na estequiometria das reações? Vamos ver? Então, por exemplo, eu tenho aqui a pilha de Daniel, vamos supor. A partir dela eu tenho que 1 mol, um átomo de zinco, né? Produz um íon, zinco 2+, liberando 2 elétrons. Então, para cada um átomo, eu libero 2 elétrons. Para 1 mol de átomos, eu libero 1 mol de elétrons. Desculpa, 2 mol de elétrons, certo? É 1 para 2. Para 5 mol de átomos, eu libero o dobro, 10 mol de elétrons, ok? Então, eu posso fazer regras de 3 a partir daí, ó. Para 1 mol de átomos de zinco, eu libero 2 mol de elétrons, certo? Agora, se eu tenho 65,3 gramas de zinco, que é a massa molar, qual é a quantidade de eletricidade que eu vou ter a partir dessa quantidade de zinco que eu vou reagir, certo? Quantidade de eletricidade. Por que a gente fala assim? Porque se eu tenho a passagem de elétrons por um circuito, isso aí é uma corrente elétrica, certo? Então eu tenho uma quantidade de eletricidade, certo? Então a definição é a quantidade de elétrons que passa por um circuito elétrico corresponde à ideia de quantidade de eletricidade,
que eu chamo de Q. E esse Q a gente diz que a unidade é Coulomb. Vocês devem estar acostumados lá da física, certo? Como eu falei, a gente tem a passagem de elétrons, uma corrente elétrica, né? A gente também pode dizer que a intensidade dessa corrente elétrica ela é chamada de I. E na física a gente sabe que a corrente elétrica é o quociente, ou seja, a razão da quantidade de eletricidade por um intervalo de tempo. Então, a partir daí eu escrevo essas duas fórmulas aqui, ó. A corrente elétrica é igual ao quociente da quantidade de eletricidade sobre o tempo, ok? Que se eu passar o ΔT para lá multiplicando, eu tenho aqui essa fórmula que é a mesma, só que escrita de maneira diferente, ok? Vocês podem gravar uma só, se vocês preferirem, certo? E todo esse raciocínio que a gente está usando que a gente está falando aqui de pilha, né? Uma reação espontânea. Ele serve para pilha, mas serve também para eletrólise, tá? Todo esse raciocínio de passagem de elétrons, de corrente elétrica, serve tanto para pilha quanto para eletrólise, ok? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um gerador, né? Então, se eu tenho um gerador, eu estou vendo que está acontecendo uma reação aqui utilizando a eletrólise, certo? Tem aqui o cátodo negativo, que é o cátodo que é o polo negativo, o ânodo que é o polo positivo, certo? E a gente viu, aqui tem nitrato de prata. O que a gente viu agora nos slides anteriores? Que existe a formação do Ag+, ele vai virar a prata zero, a prata metálica, certo? Que eu até dei o exemplo do talher que pode ser revestido. Ou seja, a massa, a prata vai se depositar nesse eletrodo e vai aumentar a massa aqui nesse eletrodo. Normalmente utiliza eletrodos inertes, certo? E vai ter o depósito de massa aqui. E essa massa, ela é sempre proporcional à quantidade de eletricidade que atravessa a solução, certo? Então, quanto maior for a quantidade de eletricidade que passar, mais prata vai ser depositada aqui. Essa aqui é a lei de Faraday, certo? E para corroborar com essa lei, foi descoberta a carga em coulombs, com a unidade de coulombs de um elétron. Então, um elétron tem a carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E se eu tiver 6 vezes 10 a 23 elétrons, que é a mesma coisa que 1 mol, qual vai ser a carga desse 1 mol de elétrons? Multiplicar aqui em cruz, né, para fazer uma regrinha de 3, e vou achar que x é igual a 96.500,6 coulombs por mol. Ou seja, é a carga contida em 1 mol de elétrons, certo? Essa constante é chamada de constante de Faraday. O que é a constante de Faraday? É a carga elétrica de 1 mol de elétrons, que a gente arredonda para 96.500 coulombs por mol, certo? Juntando tudo isso, a gente pode fazer várias contas para descobrir qual vai ser a massa depositada, qual o volume de gás que vai ser produzido a partir da eletrólise utilizando determinada corrente. Então, a gente vai ver dois exemplozinhos para entender melhor isso. Então, nosso primeiro exemplo, vamos lá. Qual é a quantidade de eletricidade obtida em uma pilha de Daniel pela oxidação de 0,2612 gramas de zinco? Ele deu aqui a massa do zinco, massa atômica, massa que a gente encontra na tabela periódica, né? E ele também quer saber qual é a intensidade da corrente produzida, sabendo que a pilha funcionou durante 25 minutos e 44 segundos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a quantidade de eletricidade, usando a regra de 3, a nossa estequiometria, certo? A gente está relacionando massa de zinco com quantidade de eletricidade. Então, 1 mol de zinco, pela tabela periódica, tem 65,3 gramas. E a gente sabe que 1 mol de zinco produz 2 mols de elétrons. Então, eu vou multiplicar aqui a carga de 1 mol de elétrons, que é 96.500 coulombs, vezes 2 mols, certo? Eu quero saber 0,2612 gramas de zinco, qual é a quantidade de eletricidade que eu produzo aí. Vou multiplicar em cruz e vou ter que a quantidade de eletricidade é de 772 coulombs, certo?
Beleza. Agora vamos descobrir qual é a intensidade da corrente para produzir essa carga durante 25 minutos e 44 segundos. O que a gente vai fazer? A gente já tem o quê? A gente tem aqui o tempo, que eu tenho que passar tudo para segundos, tá? Então, 25 minutos vezes 60 segundos, mais os 44 segundos, então tenho aqui 1.544 segundos. Agora eu vou colocar tudo na minha fórmula, certo? Eu quero saber qual é a intensidade da corrente, eu tenho o Q, eu tenho o ΔT, e resolvendo eu vou achar que essa corrente é de 0,5 ampere, certo? Vamos resolver mais um exemplo? Então, calcule a massa de cobre metálico depositada por uma corrente elétrica de 1,93 ampere que atravessa uma solução de sulfato cúprico durante 10 minutos. Tá dando aqui a massa do cobre, certo? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os nossos dados. A minha corrente é de 1,93 ampere e o meu tempo, que era de 10 minutos, eu vou passar para segundos, 600 segundos, certo? E agora eu vou jogar isso na nossa fórmula, a mesma fórmula que a gente viu lá atrás, né? Eu vou descobrir a quantidade de eletricidade da corrente, que eu tenho 1,93, o meu tempo é 600, então a quantidade de eletricidade é 1.158 coulombs. Quando eu acho a quantidade de eletricidade, eu posso fazer uma regrinha de 3, porque a quantidade de eletricidade é diretamente proporcional à massa, como diz a lei de Faraday, certo? Então vamos ver aqui, a nossa reação está acontecendo com o cobre, certo? Então o cobre 2+, sulfato cúprico, ele ganha 2 elétrons e passa para cobre 0, certo? Então a gente tem que cada 1 mol de cobre precisa de 2 mols de elétrons, certo? A massa do cobre, ele deu aqui, ó, 63,5 gramas, é a massa de 1 mol de cobre. Aí a gente tem a carga de 2 mols, 2 vezes a carga de 1 mol, né, de elétrons, certo? Eu sei que a quantidade de eletricidade que foi produzida por essa corrente é 1.158. Então, qual é a massa que vai ser produzida? Vou multiplicar aqui em x e vou achar que x é igual a 0,381 gramas de cobre, certo? Então, primeiro eu achei a quantidade de eletricidade para poder fazer aqui a minha regrinha de 3, ok? Então, esse é o último exemplo, né? Aqui a gente termina a nossa aula teórica e no próximo vídeo nós vamos resolver alguns exercícios da apostila para reforçar. Então, não perca o próximo vídeo.